O texto base de hoje é Lucas, capítulo 6, do versículo 6 ao 11. A cura do homem que tinha uma das mãos mirrada. E aconteceu também no outro sábado que entrou na sinagoga e estava ensinando, e havia ali um homem que tinha a mão direita mirrada. E os escribas e fariseus atentavam nele se o curaria no sábado, para acharem de que o acusar. Mas ele bem conhecia os seus pensamentos, e disse ao homem que tinha a mão mirrada: Levanta-te e fica em pé no meio. E levantando-se ele, ficou em pé. Então Jesus lhes disse: Uma coisa vos hei de perguntar. É lícito nos sábados fazer bem ou fazer mal, salvar vida ou matar? E olhando para todos em redor, disse ao homem: Estende a tua mão. E ele assim o fez. E a mão lhe foi restituída, sã como a outra. E ficaram cheios de furor, e uns com os outros conferenciavam sobre o que fariam a Jesus. Amém? Então nós vimos no texto anterior que Jesus ele falou que ele é o Senhor do sábado. E no costume dos fariseus, no sábado eles não podiam fazer nada, sequer fazer a comida, eles não poderiam fazer nem a comida para eles comer. Então eles não podiam fazer nada. O que Jesus ele quer nos ensinar é que não é, quando Deus fala para a gente ter um dia de descanso, é para nós descansarmos da nossa rotina. Mas nós podemos ajudar o próximo, nós podemos fazer o bem, nós podemos fazer as coisas do sábado. Mas o descanso é da nossa rotina. Por exemplo, pessoas que trabalham fora. Elas têm a semana inteira numa rotina trabalhando numa empresa. No dia do descanso dela é para ela descansar daquela rotina. Isso não quer dizer que ela não precisa fazer mais, que ela não possa fazer mais nada. Ela tem que ficar deitada ali esperando o dia passar. Jesus ele quer nos ensinar que o nosso dia de descanso é para nós descansarmos a nossa rotina. Porque o nosso corpo, ele não aguenta aquela rotina incessante e sem parar. Então a gente tem o dia de descanso para descansar da nossa rotina. Então por isso que Deus ele estipula trabalhar 6 dias, no 7º descansar, para a gente descansar a nossa rotina. Ele deixa porque isso é saudável para o nosso organismo, é saudável para o nosso físico. A gente tem esse dia de descanso, mas o descanso não quer dizer que nós precisamos ficar sem fazer nada. Jesus diz que ele é Senhor do sábado e ele ensina que nós podemos ajudar o próximo, que nós podemos fazer o bem no dia do nosso descanso. Isso não quer dizer que nós estamos deixando de descansar, que nós não estamos descansando. Nós estamos descansando na nossa rotina, nós estamos fazendo uma obra de caridade. Mas nós vemos aqui no texto que os escribas e os fariseus estavam achando meio para acusar Jesus, porque eles queriam incriminar Jesus, então eles procuravam meio. Mas nós vemos no texto que Jesus sabia o que eles estavam pensando, então ele não faz nada sobre aquele homem, ele só fala para o homem estender a mão e ele não fala nada, e a mão daquele homem fica curada. Então por isso no final aqui no versículo 11, nós vemos que eles ficaram cheios de furor, que eles ficaram bravos, que eles queriam prova contra Jesus e Jesus não fala nada, ele só fala para o homem estender a mão e a mão fica curada. Então ele não fez nada, ele só pediu para o homem estender a mão, olhou a mão do homem e aquela mão ficou curada. Então eles não conseguiram prova contra Jesus, porque eles sempre estavam procurando prova para incriminar Jesus, porque por inveja, por maldade, eles queriam matar Jesus. Mas só que eles não podiam matar por qualquer coisa, eles tinham que ter prova contra Jesus. E aqui nós vemos o poder de Jesus, o poder do nosso Deus, porque Ele conhece o que está no mais íntimo de nós. Ele conhece coisa que está aqui dentro, coisa que a gente vai fazer no futuro, Deus já sabe. Por isso que não adianta a gente tentar enganar a Deus, porque a Deus não se engana. Não adianta a gente querer fazer as coisas erradas, as escondidas, porque Deus não engana, ele é onipresente. Ele está em todo lugar. Ele é onipotente, ele pode todas as coisas. E ele é onisciente, ele sabe de todas as coisas. Então não tem como a gente enganar Deus. E aqui nós vemos que Jesus sabia, no versículo 8,
mas ele bem conhecia os seus pensamentos. Então Jesus sabia o que estava na cabeça deles, que eles estavam procurando prova contra Jesus. Que Jesus faz? Jesus não faz nada, ele só pede para aquele homem estender a mão, e a mão daquele homem fica perfeita como a outra. O milagre aconteceu na vida daquele homem. O texto aqui, Jesus está falando, que no sábado seguinte, no texto anterior nós vimos que Jesus está falando que ele é Senhor do sábado, que no sábado não é para nós ficarmos sem fazer nada, quando nós descansamos. Sábado é o 7º dia. Quando nós descansamos, não é para nós ficarmos sem fazer nada, nós podemos fazer o bem, nós podemos ajudar o próximo. Então, Jesus está nos ensinando isso. A base do texto é a respeito disso, porque Jesus curou esse homem no sábado. Só que Jesus não falou nada, então eles não tinham prova contra Jesus. Mas nós vemos aqui por que esse homem foi curado. Porque ele creu pela fé dele. Então não há cura. A gente não alcança cura, a gente não alcança a graça de Deus se a gente não crê, se a gente não tiver fé. Então nosso primeiro passo é crer em Deus, é ter fé, é confiar nele. Porque se tiver dúvida no nosso coração, nós estamos fraquejando a nossa fé. Então a fé é algo que não tem dúvida, eu creio somente, não pode ter dúvida no meu coração. E a partir do momento que eu peço para Deus algo, pedir para Deus algo, e eu tenho que pedir para outras pessoas, para outro auxiliar, ou seja para amuleto, ou seja para simpatia, ou seja para o que for, eu já deixei de confiar em Deus. A partir do momento que eu pedi para Deus, eu tenho que confiar nele e esperar nele. A partir do momento que eu precisei pedir ajuda para mais outra coisa, seja o que for, eu já desconfiei de Deus. Então eu não recebo a graça de Deus, eu não recebo o milagre de Deus, porque eu não estou confiando. Porque quando eu confio em alguém, se eu pedir algo para alguém, não preciso pedir para nenhum ajudante. Só para ele é o suficiente. Então se eu pedir para Deus, se eu creio totalmente, eu não preciso mais confiar em sorte, confiar em amuleto, confiar em simpatia, confiar em mais nada. Só ele é suficiente. Então é isso que nós vemos, que esse homem, ele estava... O primeiro passo desse homem é se aproximar de Jesus. Porque se esse homem estivesse longe de Jesus, Jesus não ia poder realizar esse milagre sobre a vida dele. Então a primeira lição que nós vemos aqui é que nós precisamos, se nós queremos o milagre de Jesus, se nós queremos a graça de Deus, nós temos que se aproximar de Jesus, buscar nele. Esse homem estava buscando, porque ele estava na sinagoga, estava junto de Jesus, então ele estava buscando, ele estava, primeiro passo, junto de Jesus, buscando Jesus, e ele tinha fé. Então nós precisamos dessas 3 coisas: estar perto de Jesus, buscar em Jesus e ter fé, e confiar somente nele, porque esse homem ele foi até Jesus. Ele confiou plenamente em Jesus, e Jesus restaurou a mão dele, que a mão dele ficou igual a outra, perfeita. Ele alcançou o seu milagre. E conosco não é diferente. Quando a gente pede para Jesus, a gente busca nele, a gente se aproxima, ou se aproximar de Jesus. Jesus não está aqui hoje como homem, como ele estava nesse tempo. Ele não está como homem. Mas esse se aproximar de Jesus hoje, como ele não está como homem para eu me aproximar, é quando eu venho aqui nas Escrituras e venho aprender de Jesus, tiro um tempo para falar com Jesus, porque Jesus não está aqui materializado como carne e osso, como homem, mas ele está em espírito, através do Espírito Santo. Então, a partir do momento que eu me aproximo de Jesus, eu começo a conversar com Jesus, eu estou me aproximando de Jesus. Eu estou orando, falando com Deus, eu estou buscando em Jesus. Eu creio no meu coração, então eu tenho esses 3 passos que esse homem tinha para me alcançar a graça de Deus, para eu alcançar o milagre de Deus. Então eu preciso me aproximar de Jesus, buscar em Jesus e crer somente nele. É os três coisas que nós vemos nesse homem, que ele foi curado. Então se eu faço isso, eu vou ser curada, eu vou ser liberta. A minha vida vai ser transformada a partir do momento que eu busco nele, que eu se aproximo dele. E nós vemos aqui que Jesus, ele sabe o que está no meu pensamento, ele sabe o que eu estou pensando, que está no meu coração. Então não adianta eu tentar enganar Jesus, fazendo de conta que eu estou fazendo certo. Tá? Ele sabe o que está aqui no meu coração, aqui dentro. Ele sabe do meu real, do que está aqui dentro do meu coração, do meu real interesse. Ele sabe do meu sentimento mais profundo.
Se eu realmente confio nele ou só estou falando da boca para fora? Se eu realmente creio nele ou só estou falando da boca para fora? Se eu realmente quero me aproximar dele mesmo ou se eu só quero alcançar graça? Porque para eu alcançar graça eu tenho que querer estar com ele. Não adianta só querer buscar ele na hora que eu preciso depois se afastar dele. Eu tenho que querer estar perto dele. Eu tenho que querer, desejar ter a minha vida transformada. Aí sim eu vou ter a minha vida transformada. Mas eu preciso estar perto dele, se aproximar dele. Porque o mal, ele está ao derredor, querendo nos tragar. E ele não descansa 24 horas. Então a gente precisa se aproximar de Jesus. Nós vemos aqui o que era o mal nesse texto aqui. Os fariseus, os escribas, porque eles queriam, ao invés de eles se aproximar de Jesus, para querer ser abençoado por Jesus, não, eles se aproximaram para querer incriminar Jesus, para querer fazer mal para Jesus. E do mesmo jeito, hoje em dia, o mal está aqui no nosso derredor. Se a gente baixar a guarda, se a gente se afastar de Deus, o mal ele vai querer nos tragar. É como se a gente estivesse trabalhando numa empresa e tivesse um funcionário dessa empresa que quer o nosso mal, que quer passar a perna em nós, quer nos tirar da empresa, quer nos prejudicar. Esse funcionário, ele sempre vai procurar uma brecha, qualquer falha nossa para ele tentar nos detonar, para ele tentar nos desmoralizar, nos passar a perna. Assim é o mal, ele fica sempre procurando aonde passar a perna em nós, nos derrubar, nos enfraquecer, nos falar que nós não somos capazes, falar que nós não merecemos a graça de Deus. Então o mal ele sempre vai estar ao redor, fazendo essa ilustração como se a gente estivesse numa grande empresa e tivesse um funcionário lá que é mau, que ele quer ver o nosso mal, ele quer nos prejudicar. Então o mal ele é desse jeito, ele não vai descansar. É 24 horas por dia procurando uma falha em nós para nos prejudicar. Aqui nós vemos claramente que esses escribas e os fariseus, eles viviam procurando uma falha em Jesus para incriminar Jesus. Assim é o mal, o mal vive procurando uma falha em nós para nos prejudicar, para nos afastar de Deus, para nos fazer incapaz, para falarmos que somos pecadores, que não merecemos a graça de Deus, para tentar nos afastar da presença de Deus. Então, ele não descansa. Então nós não podemos descansar. Nós temos que estar onde? É onde que é mais seguro, perto de Jesus. Buscando nele, confiando nele, aprendendo com ele. Hoje nós não temos ele aqui em carne e osso, homem, mas nós temos ele através do Espírito Santo, que foi o próprio Jesus que disse: eu vou para o Pai, mas eu vou mandar um consolador para vocês, que é o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está presente, é só a gente buscar, é só a gente sentir ele, se aproximar dele e conversar com Jesus, que ele não está aqui em forma física. Mas quando nós fechamos o nosso olho e conversamos com ele, ele está presente através do Espírito Santo. Nós podemos falar com ele e sentir ele. Quando ele busca ter intimidade com Deus, ele pode sentir ele. Então nós vemos sobre esse texto, só para finalizar, que Jesus ele é o Senhor do sábado. Ele nos ensina que nós podemos sim ajudar o próximo, nós podemos sim fazer o bem no dia do nosso descanso. Que o nosso descanso não é para nós ficarmos sem fazer nada, é para nós descansarmos da nossa rotina. Mas nós podemos fazer o bem, podemos fazer caridade, podemos levar uma palavra de amor por alguém que está precisando. Nós podemos fazer algo, mas isso que esteja saindo da nossa rotina, do nosso cotidiano. É isso que nós aprendemos com o nosso mestre. E nós aprendemos também que nós temos que estar perto dele, buscando nele, crendo nele somente, que aí sim nós seremos abençoados, seremos transformados, teremos vida nova nele. Agora eu pedi, se puder, feche os seus olhos, se concentre nele, entrega a sua vida para ele, pense nele, que o Senhor Jesus abençoe o seu coração, ilumine a sua mente, que você seja transformada, se aproxime do Senhor Jesus, busque nele, creia somente nele, que ele vai transformar o seu coração, que ele vai transformar a sua vida, que ele vai te dar uma vida nova, que ele vai restaurar a sua vida desde a sua infância, desde onde lá começou o teu sofrimento, que você seja transformado
transformada totalmente pela graça do Senhor, que o mal não alcance a sua vida. Que você seja guardada pela presença maravilhosa do Espírito Santo, que o Senhor esteja com a mão sobre a tua cabeça, te protegendo, te livrando de todo o mal, mas que o Senhor te resgate, te alcance onde você estiver, te transforme em uma nova pessoa, assim como Ele transformou a mão desse homem, que a sua vida seja transformada, que a sua vida seja restaurada, que a sua vida seja curada, e que você possa encontrar em Jesus um caminho, uma luz no fim do túnel para transformar a sua vida, para você ter vida nova em Jesus, para você ser completamente restaurada pelo amor e pela graça do Senhor. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Amém? Que o Senhor Jesus te abençoe, te ilumine e te guarde.